Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então aqui às nossas funções inorgânicas. Nós estamos trabalhando inicialmente com os ácidos, tá? Na aula passada eu falei para vocês um pouquinho sobre a definição de ácidos. Fizemos uma definição segundo Arrhenius, né? Sobre os ácidos. Falamos um pouquinho sobre as suas propriedades, as suas classificações. E hoje aqui nós vamos entrar na nomenclatura dos ácidos, tá bom? Vamos aprender então nessa aula de hoje como nós fazemos para dar o nome aos ácidos. Bom, pessoal, vamos lá então. Para a gente começar a nossa nomenclatura dos ácidos, eu vou relembrar com vocês, né? Na aula passada, eu caracterizei os ácidos, eu separei os ácidos para vocês, né? Classifiquei os ácidos para vocês em dois grupos muito importantes, que eu até comentei com vocês. Falei, olha, é uma classificação de ácidos que a gente vai usar muito, mas vamos usar muito aqui daqui para frente. Lembra que eu falei para vocês que os ácidos nós podemos dividi-los em dois grandes grupos? Um deles é o hidrácidos e o outro é o oxiácidos, tá bom? Qual que é a diferença entre hidrácidos e oxiácidos? Está justamente na presença ou não do oxigênio na sua composição. Então, um ácido que não apresenta oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Já um ácido que apresenta oxigênio na sua composição, ele é chamado de oxiácido. Então, muita atenção aqui, porque nós vamos começar, tá, a nomenclatura dos ácidos falando primeiramente dos hidrácidos. Fica bem claro que nós temos uma separação importante entre hidrácidos e oxiácidos, principalmente quando nós vamos dar o nome a esses ácidos. Então, vamos lá então, começando com os hidrácidos, lembrando, são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na sua composição. E para esses ácidos, né, hidrácidos na verdade, como que nós vamos fazer para dar o nome a eles? Vamos lá, existe uma regrinha que fala o seguinte, olha, eu vou colocar a palavra ácido inicialmente, vou observar o nome do elemento formador que está lá na fórmula, tá? E junto a esse elemento formador, eu vou colocar, olha que importância, hein? A finalização ou o final hídrico. Atenção, esse final hídrico só e somente só serve para os hidrácidos, aqueles que não possuem oxigênio na composição. Vamos então a alguns exemplos para vocês. O primeiro deles é o HCl, tá? O HCl, como é que eu faço para dar um nome nele? Primeiramente, eu verifico que esse HCl ele não possui oxigênio, então ele é um perfeito hidrácido, ok? Para o hidrácido, então eu posso seguir essa regrinha que está em cima, ó. Eu vou começar com a palavra ácido, ok? Vou observar agora qual é o elemento formador desse hidrácido e eu percebo, olha só, que é o elemento cloro, tá? É o elemento cloro. E o que eu faço então com isso aqui? Eu tiro o O do cloro e coloco a terminação dos hidrácidos que é hídrico. Vou colocar o nomezinho aqui, ó. Cloro, que é o elemento formador, tira o Ozinho e coloca o que agora? Terminação hídrico. Então, esse é o famoso ácido clorídrico. Então, quando você bateu o olho em um nome e esse nome desse ácido estiver terminando em hídrico, você já sabe que é um ácido que não possui oxigênio. Então, quando se falar clorídrico, você sabe que é o elemento cloro que está lá e não apresenta oxigênio na sua composição. Vamos para mais exemplos. O HBr também não possui oxigênio na sua composição, portanto, também é um hidrácido. Mesma coisa, vou começar com a palavra ácido, vou observar o elemento que está formando esse ácido, que no caso agora o elemento Br é o bromo. E vai acontecer a mesma coisa, olha, do bromo vai ficar ácido bromídrico, ácido bromídrico, tá ok? Agora vamos lá, alguns casos um pouquinho mais específicos. H2S, bom, também é um hidrácido porque não tem oxigênio na sua composição. Agora, vamos lá. Esse aqui é o ácido e S é o enxofre. Mas
os nomes dos ácidos que tem esse S aí de enxofre, eles vêm do latim, tá? Sulfur, tá? E nesse caso específico dos ácidos aí que contém o enxofre, nós vamos chamar isso de ácido sulfídrico. Então apareceu o Szinho de enxofre na composição dos ácidos, você lembra do latim sulfur. Vem daí então, né, o nome do elemento formador, sulfur. Tirando então aí, colocando o hídrico, nós temos o ácido sulfídrico. Atenção, terminação hídrico, uma vez que ele é hidrácido. E mais um outro hidrácido importante aqui que pode aparecer para a gente. É o ácido HCN, tá? CN vem de ciano, tá? Só para deixar bem claro para vocês, que é o elemento formador agora é o CN, que é o ciano. E aí o que acontece? Esse vai ser o nosso ácido ciano, mas tirando a terminação O e colocando no hídrico, fica ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Volto a chamar a atenção e importante destacar que todos esses ácidos que aí estão na tela para vocês, tá? Eles não possuem o oxigênio na sua composição, nenhum deles possui, olha, HCl, HBr, H2S, HCN, nenhum possui oxigênio. Portanto, todos eles são hidrácidos. Reparem, todos eles tiveram a terminação hídrico. Fica claro, então, que a terminação hídrico serve para os hidrácidos. Guardem isso, que isso vai ser muito, mas muito importante quando for dar o nome a um composto ácido e ele for um hidrácido. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui agora a turminha dos oxiácidos. Todos os ácidos que eu vou mostrar daqui para frente para vocês vai apresentar o elemento oxigênio na sua composição. Então, por isso que eles são chamados de oxiácidos, porque apresentam o oxigênio na sua composição. E para essa turminha aqui de oxiácido, gente, é uma forma um pouco mais complexa de dar o nome, porque há uma variedade muito grande de oxiácidos. E eu fiz uma separação para vocês aqui que eu acho que vai facilitar o entendimento para vocês, tá? Não é tão simples como os hidrácidos, tem que guardar aqui na cachola um pouquinho mais sobre esses elementos e a forma de dar um nome a eles, tá bom? Então, os oxiácidos, já vou dizer para vocês que é um pouquinho mais trabalhoso, porque há uma variedade muito grande desses ácidos aqui, que são os oxiácidos. Então, vamos lá para a primeira turminha que eu separei para vocês aqui. Bom, vamos começar então com os oxiácidos que apresentam um elemento central formando um único oxiácido. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui são oxiácidos que apresentam o elemento central como um único oxiácido que ele pode formar, tá bom? Para essa turminha, gente, como é que eu faço para dar um nome a eles? Eu vou começar aqui mostrando para vocês o nome, a forma de dar o nome nessa turminha aqui, quando o elemento central forma um único oxiácido. Eu vou começar de novo com a palavra ácido, todos os ácidos têm, né, o início do nome ácido, né, tranquilo isso. Aí, olha só, também vem na sequência o elemento formador, e olha onde está a mudança agora. Enquanto que os hidrácidos terminavam em hídrico, os oxiácidos terminam em ico, simplesmente ico. Então vamos lá a essa turminha de oxiácidos, cujo elemento central forma um único oxiácido. É só a gente usar essa regrinha que está mostrando aí e colocando uma terminação ico para eles. Vamos lá? Esse H2CO3, reparem que nós temos o elemento central, né, o elemento formador dele agora, né, vai ser o carbono. Então, como que nós vamos fazer para dar um nome nesse? Primeira coisa, palavra ácido para se referir ao ácido, né? E agora eu sei que o elemento formador é o carbono. Então o que eu faço aqui? Eu sei que eu tenho ácido carbônico. Ácido carbônico. Esse ácido carbônico, tá? O carbonozinho só forma esse. Nenhum outro oxiácido
que possui carbono na sua composição. Então, é simplesmente, quando se fala de carbono formando o oxiácido, é simplesmente o H2CO3, essa que é a fórmula dele, e o nome dele é ácido carbônico. O próximo é o H3BO3. H3BO3 tem composição, o oxigênio na sua composição, também é um oxiácido. E como é que eu faço para dar o nome dele? Primeiro, eu sei que é o ácido, né? É um ácido. O elemento formador central é o B de boro, e aí o nome fica ácido bórico. Bórico, ok? Tranquilos? Então reparem que essa turminha aí, tanto o carbono quanto o boro, forma aí um único oxiácido. O carbono forma o H2CO3 e o B de boro forma o H3BO3. Para eles, terminação ico, ácido carbônico, ácido bórico. Bem, pessoal, continuando aqui então nos oxiácidos, agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de oxiácidos cujo elemento central formam dois oxiácidos diferentes. Então, vocês vão entender isso através dos exemplos, tá bom? Então, os dois primeiros que eu mostrei para vocês lá, o H2CO3 e o H3BO3, eles apresentam aquela única fórmula, aquela única estrutura quando eles estão na forma de ácidos, tá bom? Mas aqui, agora, eu estou mostrando o elemento central, cujo, o elemento central pode formar dois oxiácidos diferentes. Como é que eu faço para dar um nome nessa turma aqui, gente? Vamos lá. Primeira coisa, vou continuar com a palavra ácido, Depois, o nome do elemento formador. E agora, toma cuidado. Se tem duas possibilidades de formar oxiácidos, existem duas formas de dar o nome a eles. Ou seja, pelo menos duas terminações diferentes, tá bom? A forma de dar o nome é ácido, nome do elemento formador, e você vai colocar a terminação oso nele, naquele que tiver menos oxigênio. E a terminação ico vai ficar com aquele que possui mais oxigênio na sua formulação. Então vamos lá a alguns exemplos. Eu tenho aqui o elemento central S. Quem é mesmo S? É o enxofre, tá? Então o enxofre, tá? Ele pode formar dois oxiácidos diferentes. Pode formar o H2SO3 e pode formar o H2SO4. Então, o enxofre, que é o elemento central aí, forma dois oxiácidos diferentes, H2SO3 e H2SO4. Tudo bem? Vamos lá. Para diferenciá-los, a terminação é que vai ser diferente. Eu tenho para o primeiro, o ácido, tá? O elemento formador, que é o S, lembrando que quando o S aparece nas fórmulas, tá? Lembra do sulfur, que vem do latim. Então, eu tenho o meu elemento central, sulfur. E, repare, H2SO3, H2SO4. Desses dois ácidos, coloquei como exemplo aí, o H2SO3 é o que tem menos oxigênio. Então, esse aqui vai ficar como ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso, porque dos dois é o que possui menos oxigênio, tá bom? Já o de baixo, mesma coisa, olha, ácido, S, que é o elemento formador, que é o enxofre, que dá origem no nome em sulfur, tá? Sulfur. E agora, o que eu faço aqui? Ele, dos dois oxiácidos possíveis, ele é o que tem mais oxigênio. Então, ele fica ico no final, fica o ácido sulfúrico. Atenção, então, que esse enxofre pode formar dois oxiácidos diferentes. Um que tem mais, outro tem menos oxigênio. Aquele que tem mais oxigênio na sua formulação, eu tenho a terminação ico. E aquele que tem menos oxigênio na sua formulação, terminação osso. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? O outro exemplo é o N de nitrogênio, tá? N de nitrogênio. Então, assim como o S, que é o sulfur, o N de nitrogênio também pode formar dois oxiácidos diferentes. Um cuja fórmula é HNO3 e o outro cuja fórmula é HNO2. Tranquilos? Vamos lá? Então, palavra ácido,
O nome, né, do nosso elemento central, nosso elemento formador, é o nitrogênio. Então fica ácido, nesse caso HNO2, nitroso, porque é o que apresenta menos oxigênio dos dois. Enquanto que o outro tem mais oxigênio dos dois, é o N de nitrogênio, terminação ico para ele, eu tenho ácido nítrico. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo, principalmente esses oxiácidos, como já disse para vocês. Tem a turminha de que forma um único oxiácido possível, tem essa turminha de agora que forma dois oxiácidos possíveis, e aí tem a diferenciação do seu nome, tá? Vai depender agora da quantidade de oxigênio que tem na fórmula dos dois. Aquele que tem menos, a gente coloca a terminação oso, naquele que tem mais, a gente coloca a terminação ico para ele. Bom, pessoal, vamos agora então aqui falar então de uma turminha, né, de elemento central que pode formar aí quatro diferentes oxiácidos. Quem são essas turminhas, né? Ou quem é essa turminha, na verdade? Essa turminha são os elementos, né, do grupo 7A, cloro, bromo e iodo, tá? Eles, né, o cloro, o bromo e o iodo, quando eles estiverem formando oxiácidos, eles podem dar origem a quatro oxiácidos diferentes. Vou frisar novamente. Os elementos da família 7A. Pega lá. Cloro, bromo e iodo. São os mais comuns. Cloro, bromo e iodo. Tá? Eles podem formar quatro oxiácidos diferentes. Então, já viu que nós vamos ter que, quando for dar o nome a eles, fazer uma diferenciação. Quando é um, quando é o outro. E para isso nós temos então aqui a forma de dar o nome para esses oxiácidos. Então vamos lá. Então veja bem, o que acontece? Além de mudarmos, né, o finalzinho, anteriormente nós mudávamos o finalzinho de oso para ico, dependendo da quantidade de oxigênio. Aqui, além de mudar o finalzinho, nós vamos acrescentar um prefixo. Tá? Então, para nos ajudar, vamos colocar um prefixo. De todos os oxiácidos que eu vou mostrar para vocês aqui, né, dos quatro, aquele que possuir menos dos quatro, que tiver menos oxigênio, a gente vai chamá-lo de hipooso. Então vamos lá. A palavra ácido, deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês isso aqui, tá? Então vamos começar aqui, ó. Aquele que tem menos oxigênio. Começo com a palavra ácido. Aí, olha só, que tem menos oxigênio. Eu acrescento o prefixo. Prefixo começa, é o começo, tá? Então, antes mesmo do elemento formador, eu coloco o prefixo hipo. Aí vem o elemento formador e o finalzinho oso, tá? Esse é o que tem menos oxigênio. O próximo, né, vai ser ácido e simplesmente o nome do formador e terminação osso. O outro tem um pouco mais de oxigênio agora, né? Nós temos ácido, elemento formador e ico, finalzinho ico. E aquele dos quatro que tem mais oxigênio, nós vamos também colocar um prefixo aqui antes do elemento formador, olha. Então é o per, nome do elemento e finalzinho ico. Gente, é mais fácil a gente ver isso no exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Aqui é só para mostrar para vocês que essa finalização, né, esse finalzinho dos nomes e a adição dos prefixos, né, vai depender da quantidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio, nós temos a sequência aí de cima para baixo, hipooso para per ico. Tá ok? Vamos para o exemplo que eu acho que fica mais fácil a gente ver isso acontecendo na prática. Bom, como eu disse para vocês, um exemplo de um elemento que forma quatro oxiácidos é o elemento cloro. Então está lá o elemento cloro Cl, tá bem? Repare os quatro oxiácidos diferentes que ele está formando aí. Tem o HClO, que é o que tem menor quantidade de oxigênio, dá uma olhadinha nas fórmulas. No próximo, na sequência, vem HClO2, depois vem o HClO3 e finalizamos com aquele que tem mais oxigênio, que é o HClO4. Tudo bem? Então vamos colocar em prática essa nomenclatura aí, ó. Começamos pelo HClO, que tem menos oxigênio. Então, de acordo com a nossa regrinha, que tem menos, nós colocamos a palavra ácido, o nome do elemento formador é o cloro, e antes disso nós vamos colocar então o
prefixo hipo, né? Então fica o elemento cloro, hipo antes dele, oso no final. Então esse é o ácido hipocloroso, dos quatro, aquele que apresenta menos oxigênio na sua composição. O HClO2, tá? Ele já tem um pouco mais de oxigênio, um oxigênio a mais do que o hipooso. Então esse aqui é simplesmente ácido cloro, vem do cloro, né? Oso. O HClO3, ele tem mais do que o cloroso, então fica ácido clórico, tá? E finalizamos então com aquele que tem mais oxigênio de todos eles. Lembrando, nós vamos colocar o prefixo per, né? Para lembrar que é o que tem mais oxigênio dos quatro, né? Então fica ácido, fica agora, né, o elemento cloro, todos eles têm o cloro, né? Desculpa, tem o elemento formador, o cloro, e o prefixo per nele, porque é o que tem mais, e mantém a finalização ico para eles. Então, pessoal, reparem, tá? O elemento cloro é um desses, além do cloro, bromo e o iodo, que acontece isso também. Nós temos que ter muita atenção a eles, porque eles podem formar quatro diferentes. Os quatro diferentes é HClO4, HClO3, HClO2 e HClO, tá? Para aquele que possui mais oxigênio, é o per-ico, tá? Aquele que tem um a menos do que o máximo é o ico só. Um a menos do que o ico, que é o HClO2, nós temos terminação oso. E para aquele que tem menos oxigênio de todos eles, nós temos o hipooso. Tudo bem?